continuando, eu fui só dar uma olhadinha para ver se estava o som tudo ok. Então, mês 2, mês de fevereiro, nós vamos estar continuando a nossa conversa nesse trimestre que antecede o mês, o ano número 1, né? O ano 1, que é o ano da semeadura. Então, nós temos até o dia 19 de março para estarmos concluindo tudo aquilo que não foi concluído no mês 9, no ano de 2025, no ciclo de ano que terminou, que era o ano 9, que pede para nós limparmos tudo que não está limpo. Então, nós falamos na outra live, na outra aula, sobre janeiro, que é o ano 1, o que ele pedia, né? O ano da ação, da força, da determinação, o número 1 é o que cria, né? É o que faz o esboço, o desenho. E agora nós entramos já, hoje é dia 11, né? Hoje é dia 11, portanto 2, né? Nós vamos estar falando aqui para vocês um pouquinho do mês de fevereiro e do número 2, do feminino. Se janeiro foi o masculino, agora é o feminino. Feminino é o que une. A função do número 2 é unir, é colar, é dar forma, é da vida, é nutrir. Então, o que você vai nutrir neste mês? Vamos refletir no que é que nós vamos estar alimentando, nutrindo nesse mês. Ódio, frustrações, ressentimentos, mágoas. Número 2 é muito rancoroso, muito ressentido. Por que, Val? Porque ele tem uma sensibilidade muito grande. O número 2, ele se afastou da mônada, né? Como nós falamos já em outros vídeos. Então, ele é meio que como está faltando algo. Então, se o número 1 é eu, o número 1, eu. Número 2, nós. Número 2 não gosta muito de funcionar, ele não funciona muito bem sozinho como o número 1. O número 2, ele gosta de um grupo, de estar junto com as pessoas, favorecendo a cooperação, favorecendo a união, unir as forças. O número 1 é o líder que está na frente, mas o número 2 também é líder do lado. O número 2, ele lidera de forma indireta. Todo homem bem-sucedido, aquele que tem o número 1, ele precisa de um número 2 para poder unir, para poder ver o que o número 1 não consegue ver. Então é muito, muito, muito importante esse mês de fevereiro. Vamos falar algumas características, né, do número 2. Número 2, a mãe, o feminino. O outro 50% que é constitucional no ser humano e em todas as criações da Terra e no universo. São chamados de forças gêmeas, né, masculino e feminino. Esse 2, ele vai criando, ele vai dando forma ao que o número 1 vai criando. Ele vai dando forma, ele vai gerar a vida, né? Então vamos falar um pouquinho disso. O que o número 2 também é? Desculpa.
A terra, Mãe Gaia. A terra gera no seu ventre, né? No seu útero. O útero é o que dá vida, é o que cria vida ali, que está dando forma ao que criou. Que mais que nós podemos falar? O número 2 também é o que nós já cansamos de falar. É o coração. O número 2 é o coração. Por que o coração é importante? Porque sem o coração não há sentir. Sente. Sente o que você está falando. Sente o que você está pensando. Sente. 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 Deixa o seu pensamento descer para o coração, para sentir. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou entender algo? Como é que eu vou perceber algo? Sentindo, percebendo, observando. O processo de observação no número 2 do feminino na mãe, que representa a mãe em nós, né? O feminino é fundamental. Observar. Observar. O que é observar? Observar é perceber, é sentir. Eu vou sentir. Quem traz o número? Esse dia 11, ele é muito importante na numerologia. Por quê? Porque esse número 11, que é 2, né? 1 mais 1, 2, número 11 nunca é sozinho, ele é sempre com o 2. Não dá para estudar o número 11 sem conhecer o número 2. Esse 11, que é o dia de hoje, ele traz uma intuição muito grande. O que é a intuição? É essa capacidade do 2 de perceber, de unir. Ele tem um processo de captação muito grande, é uma capacidade de perceber, né? De ver. É uma disposição do espírito que se manifesta na alma. Então o número 11, né, que é o 2, ele é uma antena. Ele capta. Sabe aquilo que você sente, mas não está vendo? Vamos lá naquele lugar? Não sei, não estou sentindo. Se não está sentindo, não é para ir. É sua intuição falando, é o número 2, é o 11 ali, né? Trazendo essa força da observação, da intuição, de perceber, de sentir. É o sexto sentido, né? Que mais que nós podemos falar do mês de fevereiro? Nesse mês, além da ação, se não foi feito as ações em janeiro, então vamos fazer agora em fevereiro. Age, termina o que você tem que terminar, que não foi terminado. E para que o número 2 possa unir isso, possa dar forma nos seus projetos. Em janeiro não foi os projetos que nós desenhamos? Agora precisa do número 2 para unir, para dar forma. Para unir, para dar forma. Estou pedindo. Em janeiro foi os planejamentos para o ano todo. No mês 2 ele vai unir, ele vai dar forma, ele vai gerar vida nos planejamentos, nos seus desejos, no que você quer mudar e precisa mudar. O 2 é a forma, é a união, é a cola disso, é a vida, é o gerar esses planos. Que mais? Se o número 1 ele dá força, ele cria, o número 2 vai fazer com que isso aí vire um bebê, dando forma a tudo, né? Colando.
número 2 ele mantém a vida. O número 2 é ligado à lei. Quando lança-se uma lei, é proibido andar mais de 50 quilômetros lá na Marginal. É o número 2, é o feminino entrando. Por quê? Porque o número 2 ele mantém a vida. Sempre que a vida, já falamos, né, nas outras lives, sempre que a vida está correndo perigo, o número 2 entra para pôr a lei ali. A lei. O número 2 também tem um lado assim. Se ele dá vida, se ele cria, se ele mantém, se ele dá forma, se ele cola, se ele une, ele tem um lado não positivo. Eu não considero que é positivo. Mas ele tem isso, né? Que ela é meu. O número 2 é meu. O número 1 sai para lá. Não quero saber. Sai. Não chega perto de mim. Para com essas beijação. O número 1. O número 2 não, é meu. É abraço, é beijo. É o afeto, né? Que está muito marcado na sexta lei, né? O número 2 é meu. Ele puxa. Então o número 2 ele dá muito origem à posse. A posse, né? Então, muito possessivo, né? O número 2 não ouve, não é, Ricardo? Oi, Ricardo, um abraço para você, para sua esposa e para o neném, né? Que também tem muito do pai. Ontem nós estávamos falando sobre isso com o Ricardo. Então, o número 2 ele é possessivo. Se tiver 6, complica mais ainda, aí é o polvo. Sabe o polvo que tem aqueles tentáculos? Puxa, né? Essa possessividade do 2 é porque o número 2 tem uma dualidade muito grande, né? Ele precisa do outro. O número 2, ele não, como nós já falamos no início, ele não gosta, ele não se manifesta só, né? Ele precisa do outro. Como ele dá vida, acaba se misturando essa coisa assim, é posse, é meu. Se eu criei, se eu dei vida, se eu dei forma, é meu, ele segura tudo aquilo que, né? É o meu namorado, é o meu esposo, é a minha casa, é o meu carro. O 2 é muito possessivo por falta de ouvir. O número 2 não gosta de ouvir. O número 2, ele é abrangente, ele gosta de ter, né? Ele gosta de ter as coisas. Ele não é paciente. Ele veio desenvolver a paciência. O número 2 veio desenvolver a paciência. Então, se não ouvir, se você não parar para ouvir o que você fala e o que você pensa, você não vai sentir. Você só vai querer possuir, ter, é meu, é meu. Isso termina quando você ouve e sente. Aí não há possessividade, né? O número 2 é o paciente. Expliquei já, né, para vocês sobre o paciente. O paciente, ele está lá recebendo. Outra coisa, o número 2 não gosta de receber. Não precisa. Ai, não precisava isso. Não, eu estou reconhecendo o seu valor. Você me serviu, você foi gentil, foi educado, como o Ricardo, né, ontem. Não precisa. A primeira coisa que ele disse, não precisa. Essa é a característica do número 2. Quando ele falou isso, já tem 2, 6 aí. E verdadeiramente ele tem 2 e 6. Como o filho dele, a esposa, né? Não sei, a esposa parece que eu não fiz, né? Nós não fizemos. Então, o número 2, ele precisa aprender a ouvir.
porque senão ele fica muito melindroso, qualquer coisa que fala com ele já, né, faz que nem o jabuti, né, a tartaruga se recolhe e fica ferido. Então é muito melindroso o número 2. Aqui tem muitos 2, né? Se tiver 6, mais ainda. Se tiver 4, fica muito teimoso, fica mais ainda, porque vai aumentando os números 2, né? Então, número 2 é aprender a ouvir através da paciência. Só vai adquirir paciência se ele aprender a ouvir. E só vai colar e unir se ele tiver paciência. Senão ele desune tudo. Não é? Já falamos a história de juntar, né? E costurar todos os pedaços. Porque quem faz o número 2, a alma foi despedaçada. Então vai ter que colar, fazer a coxa de retalho, colar. O número 2 tem uma perspicácia muito grande, né? O que os outros não ouvem, não percebem, o número 2, se tiver no positivo, ele consegue perceber e ouvir detalhes que os outros números não conseguem. Que mais? Cooperação e equilíbrio. O número 2 gosta de cooperar, junto com 6, né, fica aquela coisa de cooperar, de ajudar a viver todo mundo bem, mas não ouve, ele só ouve o que ele quer, aí ele inverte tudo. O número 2 ele inverte, por ele não ouvir, ele cria, né, uma fantasia de falta de amor, de abandono, por ter essa fantasia muito grande, ele inverte tudo que foi falado, para que fique parecendo que ele sempre tem razão. Ele sempre tem a razão e a lógica. Ele sempre é perfeito. O número 2 não erra, ele é perfeitinho. Ele e o número 7 são muito perfeitos, né? Tem essa fantasia, né? Essa onipotência, né? Da perfeição. Então eles invertem tudo para que a história sempre fique a seu favor. Bom, se ele gruda, se ele é posse, se ele é nós, ele vai criar uma coisa meio de egoísta, que é sempre ele que tem a razão, né? Então é uma coisa meio egoísta, né? Que já falei do milímetro. Então, mas ele é bom. O número 2, ele veio unir. Sem ele não tem como, gente, o feminino. Com o feminino doente, não tem a paz, o amor, né? Vem muito dessa cura do feminino, né? Afeto, doçura, refinamento, tudo do número 2. Então precisamos aprender a curar esse feminino. E esse mês é isso. Esse mês é um mês que você vai dar forma, vai dar vida aos seus projetos, aos seus pensamentos, aquilo que você deseja. Você vai nutrir, é o mês da nutrição. O que é que você vai nutrir? O que é que eu, Valderlei, vocês e nós, ó nós no 2, vamos nutrir da vida, da forma nesse mês? Um grande beijo e um abraço muito grande pro Ricardo, pro filho dele, que os contratos são muito parecidos. A mulher dele, a esposa do Ricardo, um beijo para todos vocês três. A esposa do Ricardo tem um pouquinho de paciência, porque ele é 7, né? O número 7 tem uma frieza muito grande, né? Ele tem uma necessidade de ficar só para poder se autoconhecer. E isso quem convive com o número 7 precisa ter em mente. Não é que ele deixou de gostar. Né? Até para mim é difícil falar isso, né? Mas o número 7 precisa dessa privacidade, porque senão ele não se autoconhece. Um beijo para
para a Valéria, para a filha dela, um beijo para ontem não teve aula, né, professora Fernanda? Não teve aula ontem por causa da chuva, que está chovendo bastante, né? Então um beijo para todos os meus irmãos amados e as minhas irmãs amadas, tá? Mesmo aqueles que não querem mais seguir junto comigo, que deixaram, tomaram um outro caminho, né? Até para esses que sejam abençoados, que consigam viver nas suas escolhas. Um grande abraço para todos os que estão aqui junto de nós. Muito grato, viu? Até a próxima, mês de março.